antes de pensar preço, pensa sobre onde eu quero chegar com a minha empresa. O que é a minha empresa? Aonde eu vou chegar com o centro? O que eu quero dele? Porque quando você pensa isso, você já mentaliza, você já tem um caminho. Pode ser que ele não seja hoje. Eu tenho muitos projetos para Abre. Nem todos eles eu estou realizando, mas eu sei aonde eu quero chegar. Então, é o meu posicionamento dentro do mercado. O preço fala do posicionamento do mercado. Vamos pensar na Louis Vuitton? A Louis Vuitton, ela definiu o mercado que ela quer. Ela quer um mercado de luxo. Para ter mercado de luxo, ela precisa entregar um serviço de luxo, um produto de luxo, e ela tem um posicionamento muito claro no mercado. Não é qualquer um que entra na Louis Vuitton. E por isso o preço é pensado no posicionamento dela. É caro, porque quem vai comprar tem dinheiro. Porque quem vai comprar vai ostentar. Então, o preço diz isso. Quando vocês, todo mundo aqui sabe, desconfia. Quando o preço é muito barato, você fala, né? Tá muito barato. Diz já internamente para o cliente da qualidade de serviço. Já diz. Tá? E o preço vai determinar se você vai ter um negócio lucrativo ou não. É o preço. Você precisa ter clareza de aquele cliente, e aqui eu vou tratar todos, não como praticantes, como cliente, a gente está falando de negócios, tá? Está falando de negócios. Então, aquele cliente, você precisa ter clareza que aquela sessão que ele fez, logicamente, a gente não vende a sessão, a gente vende um mês, né? Mas aquela sessão, quanto que te gerou de lucro? Aquela sessão. Toda sessão tem que ter um lucro. E você tem que ter clareza. Porque você tem que ter clareza que a cada novo cliente você vai gerando lucro. Então, o preço, antes de qualquer coisa, antes de pensar em despesa, receita, vocês têm que pensar, o que eu quero do meu centro? Aonde eu quero chegar com ele? Qual o posicionamento que eu quero ter ele no mercado? Essa é a primeira coisa. E o preço vai dizer isso. O preço vai dizer isso, tá? Então, o primeiro passo, eu falo sempre, que é definir o objetivo da empresa. Qual é a missão? Qual é o propósito de vocês? Vocês têm que definir isso, tem que estar muito claro. Normalmente, isso a gente faz quando a gente abre a empresa, a gente coloca a nossa missão, nosso propósito. Mas é importante, para quem já está no mercado, revisitar isso. Tem que olhar. O propósito, ele vai mudando ao longo dos anos. A missão, normalmente, é sempre a mesma, mas tem que ser revisitada, tem que ser reeditada, tem que ser repensada. Tá? Então, normalmente, quando a gente começa, a minha missão é levar desenvolvimento, transformação para as pessoas através do cavalo. A minha missão, depois de 10, 15 anos, é levar tudo isso, mas com lucro, porque eu preciso viver do negócio. E a gente precisa ter claro isso, tá? Conhecer muito bem o cliente para quem eu vou vender. Então, quando você posiciona o seu mercado, a sua empresa, e você tem claro qual é o propósito, você tem que saber para quem que você vai vender. Para quem que eu quero vender? Para uma classe mais baixa? E o que eu falo isso? É uma família que consegue pagar... Presta atenção, isso é muito importante. Quando eu tenho clareza do cliente que eu quero vender. Eu quero vender o meu serviço de terapia com cavalos para aquela família que consegue pagar todos os tratamentos de forma particular e tem convênio, ou eu estou comunicando a minha venda para aquela família que não tem condição nenhuma, que faz tudo no serviço público, e eu ainda quero que ele pague ecoterapia. Se você não comunica isso direito, você vai atender clientes que estão na UBS, no serviço público, e eles estão no serviço público porque eles não têm dinheiro para pagar. E dependendo da comunicação que você vai atrair eles. Se eles não têm dinheiro para pagar físio e TO, eles não vão pagar eco. A eco, ela é um tratamento complementar, gente. Ela não é a terapia de base. Só que ela acaba se tornando terapia de base para alguns porque eles não conseguem estar lá no SUS. Então, vocês têm que ter claro isso. A gente não vai atender caridade? Vai, gente, pelo amor de Deus, não é. Mas vai fazer um projeto, então. Vai pedir patrocínio. Senta na cadeira do gestor e vai vender o teu projeto para a empresa. Mas alguém tem que pagar a conta. Alguém tem que pagar. Então, eu quero... Então, o meu propósito, por isso que é propósito. Eu entendi que a minha empresa vai atender todas essas crianças que não têm atendimento em lugar nenhum, que não conseguem. E eu quero dar para elas uma qualidade de atendimento com o cavalo. Beleza, você definiu o seu cliente. O seu cliente é o cliente que não tem dinheiro. Como que você vai fazer, então, para pagar? Qual que vai ser a estratégia? Então, a minha estratégia não é vender para eles, é vender para a empresa, que vai arcar com o custo. A linguagem muda. Então, o preço vai ter que estar pensado em toda a estratégia para vender para a empresa. Porque o teu cliente final não é aquela família que não tem dinheiro para pagar. Ah, não, eu quero trabalhar só com famílias que pagam todos os atendimentos particulares e vão pagar a ecoterapia. Ah, que ele tem convênio médico e que vai ser por reembolso. Ter convênio médico já é uma família com poder aquisitivo, que não é qualquer um que paga convênio médico.
Então, já é um outro público. Vocês precisam ter claro para quem vocês querem vender. Ah, eu vou vender serviços mais relacionados. E aí entra até a parte, que a gente não consegue fazer isso com clareza aqui no Brasil, do nicho. Eu vou vender mais para pessoas com deficiência física, putz, eu quero me especializar mais na área da aprendizagem. O público é diferente. O público é totalmente diferente. A família é totalmente diferente. E aqui no Brasil a gente atende tudo, todo mundo. Atende desde criança até adulto, idoso, deficiência física, intelectual, aprendizagem. E é muito difícil comunicar isso. Tá? Então, pensem nesse cliente. Vocês têm que definir isso. Ter clareza dos custos. Tem que ter claro. E aí, gente, entra a organização da gestão financeira. O dono, né? Eu vejo isso que é o mais legal, né? Você pergunta para o dono sempre assim, e aí, como é que tá seu centro? Ai, nossa, a gente tem tanta criança, o trabalho é tão legal, né? A gente tá com 5 cavalos, tem uns 10 praticantes. E vem, né? A gente vai fazer festa junina agora. O empresário, a pergunta é outra, a resposta é outra. Como tá seu centro? Tá indo bem, tá crescendo, a gente tá com tais serviços, né? A gente está trabalhando agora a questão do lucro, a gente está trabalhando a questão da precificação, a linguagem do dono é outra. E eu nunca vejo um dono falando sobre lucro, sobre dinheiro, sobre gestão financeira. Sempre fica na parte da pista. A linguagem tem que mudar do proprietário. O proprietário tem que falar de outra coisa. De outra coisa. Então, ele tem que ter clareza. Então, quantos proprietários eu fui conversando? E aí, como é que tá o centro? Ai, tá lindo, Lília. Nossa, eu tenho um caso. Aí fala de um caso. É sempre um caso. E o quanto tá? Como é que tá a despesa, a receita? Nossa, eu nem sei. A gente tá pagando. Gestor tem que ter isso na ponta da língua. Quanto custa? Tem que saber. É na ponta da língua. A clareza de faturamento e despesa tem que estar na ponta da língua. Isso tem que ser um número claro, óbvio. Tem que olhar para ele semanalmente. O que é importante também? Analisar a concorrência e o mercado. Como é que está o mercado? Eu estou falando com gestores? Eu tenho uma relação de networking do que está acontecendo no Brasil, no meu estado, na minha região? Eu sei que centros abrem, que centros fecham. Por que fecham? O que eles estão fazendo? É só ecoterapia? Putz, os centros que estão crescendo estão colocando cavalgada junto. Estão colocando pesqueiro. Estão colocando vivências. Quem que está crescendo faz o quê? Vocês precisam ter para entender. Será que o pessoal reajusta por ano? Eles vendem pacotes? O pessoal está fazendo mais trabalhando com convênio médico? Com liminar? Onde vivem os gestores? O que fazem? O que comem? É isso. Se você é dono, você tem que estar com esse pessoal. Se você é dono, você não tem que estar na roda dos terapeutas. Você tem que estar na roda dos donos, dos gestores. É para entender o mercado. Não é para entender quais as melhores técnicas, estratégias. Vamos estar na discussão de caso? Vamos. Você vai estar lá no grupo de terapeutas para gerenciar eles, para organizar eles. Não para ficar discutindo e debruçando seu maior tempo lá. Seu maior tempo tem que estar com outros donos. É assim que a mentalidade cresce. É falar de negócios. Então, entender, analisar a concorrência, entender o mercado, estar com pessoas que estão falando sobre isso. E definir a margem de lucro. Gente, é muito poderoso os insights nesse sentido, mas eu preciso deixar claro para vocês. Lucro vai definir se vocês vão conseguir viver desse negócio quando vocês tiverem 70 anos. Porque vocês não vão ficar na pista por muito tempo. Cansa. É exaustivo. É um trabalho braçal. Quando vocês estiverem com 60 anos, faz o quê? Fecha o centro, você perdeu o emprego e você vive do quê? O negócio, a brincadeira, é vocês conseguirem abrir um centro, as pessoas trabalharem para vocês e vocês viverem daquilo. Para isso que vocês decidirem empreender. Agora, abrir um centro para você trabalhar na pista. E quando você não conseguir trabalhar na pista, você gerou seu emprego. Só isso que você fez. Você abriu um centro para você ter seu emprego. Porque a hora que o centro, você não conseguir trabalhar, o centro fecha e aí você está desempregado. Então, a mentalidade é, eu preciso gerar lucro para que este centro seja sustentável. E qual é a brincadeira? Que você consiga viver dele sem estar lá. Essa é a mágica. Como fazer isso? Demora. Não tô falando que não. Não tô falando que é fácil. Mas é ter essa mentalidade. O primeiro passo é a mentalidade. Sem a mentalidade, vocês não vão para lugar nenhum. Depois é criar o caminho para fazer isso. Quando a gente fala de precificação, a gente tem que ter clareza disso aqui, que é muito importante. Precificação de produto é muito diferente de precificação de serviço. E o que a gente vende é serviço. A gente não vende produto, uma xícara, algo pronto. A gente não vende celular. A gente não vende caneta. A gente vende um serviço. Produto, a precificação é basicamente a matéria-prima, o que você precisa para fabricar aquele produto, quanto custa aquilo, quanto custa vender aquilo, quanto custa entregar aquilo. A gente está falando de serviço. E quando a gente fala de serviço, a gente tem 2 componentes muito importantes.
é a mão de obra e o tempo que você gasta para entregar o serviço, ou seja, a hora de atendimento. E a gente tem um ponto muito importante aí, no nosso serviço, que a mão de obra, ela não é só do terapeuta. É a mão de obra do cavalo. E a mão de obra do tratador, do condutor, que normalmente é a mesma pessoa, né? Eu imagino. Então, olha o quão caro fica o nosso serviço. Porque a gente tem a mão de obra do terapeuta, do instrutor de equitação, do cavalo, e dependendo da modalidade de serviço que a gente tem o condutor, que vai compor esse serviço. Se não tem condutor numa aula de equitação, por exemplo, eu não tenho um condutor, mas eu tenho o tratador. Então, é uma mão de obra que a gente precisa ter clareza. Não é só o terapeuta. E o tempo de entrega desse serviço. Então, a precificação do nosso serviço, ela está aí. É aí que a gente precifica serviço. E o que acontece quando você precifica corretamente? Você vai lucrar mais a cada cliente. Então, não fica aquele negócio assim, entrou um cliente novo, puta, é para pagar, é para repor aquele lá que não pagava. Não, é ter clareza que a cada cliente que entra, a tua empresa lucra mais. Tem que ter claro isso, para ter clareza de crescimento. É ter clareza que você vai acumular dinheiro no caixa. Empresa saudável, centro saudável, é o centro que tem dinheiro em caixa. Por quê? Porque ter dinheiro em caixa significa que você pode investir e melhorar o seu negócio. Significa que você tem dinheiro para investir. Por exemplo, eu vou dar aí uma cutucada em vocês. Esta aula de precificação, ela é uma aula para o negócio ou para a formação pessoal de vocês? É uma aula para negócio. Então, quem tem que investir no aulão de vocês é a empresa. Teria que ser o dinheiro em caixa do centro que está investindo numa formação que vai gerar investimento, melhorias para o negócio. Então, ter dinheiro em caixa significa comprar um novo cavalo, melhorar uma sela, melhorar a pista, colocar uma cobertura. Não significa que eu, dona, vou tirar mais dinheiro. Tem que estar calculado, tá? Até o lucro tem que estar calculado. A empresa tem que o tempo inteiro estar investindo nela, para ela crescer, para que ela seja sustentável. Então, preço vai dizer se o centro, se a empresa de vocês é sustentável ou não. A longo prazo, a médio e longo prazo, ela se paga, se mantém. Só que, para isso, vocês precisam ter uma gestão financeira muito bem organizada. E isso você não vai ter clareza em um mês, em 4 meses. Para você ter clareza se a empresa de vocês é sustentável, é uma análise de pelo menos 12 meses. Porque tem a sazonalidade. Que mês de janeiro normalmente sai mais cliente, agosto entra mais, março entra mais. Vocês têm clareza disso? Quando que entra mais, quando entra menos? Final do ano tem que pagar mais, tem mais despesa. Tudo isso precisa estar muito claro. Porque isso é trabalhado durante o ano. Então, a sustentabilidade de um centro, para ver, é um ciclo no mínimo de 12 meses. No mínimo. Aqui eu quero deixar uma coisa muito clara também, que é a diferença de preço e valor, tá? Preço é a quantia de dinheiro, tá? Que vocês vão pagar para adquirir um preço ou um serviço. É a quantidade de dinheiro. Valor é o benefício percebido pelo cliente daquele produto ou serviço que vocês compraram. Então, não sei se vocês já tiveram a sensação, mas eu já tive essa sensação várias vezes. De comprar algo que eu falo, cara, valeu muito a pena. Putz, nossa, eu pagaria muito mais por isso. Nossa, valeu muito. É o valor. Aquilo me trouxe um valor, um benefício tão grande que o preço que eu paguei por ele não importa. Eu pagaria muito mais. Isso vocês precisam ter clareza sobre isso. Porque o centro se mantém sustentável quando a gente tem clareza do preço. E aqui entra muito a estratégia de venda. Mas isso eu tenho que deixar para um outro aulão. Porque venda é outro mecanismo, a gente está falando de preço. Valor é o que você vende. Você vai vender todos os benefícios. Preço é o quanto ele vai pagar para ter aquele benefício. A mágica muda, o clique muda, a forma de vender muda. Então, vocês precisam ter claro. Tá? Mas isso aqui é muito voltado para vendas. Tá? Mas faz parte da precificação. Porque depois vocês precisam ter claro os benefícios
que aquele cliente vai ter quando ele paga aquele montão de dinheiro. Aquele dinheiro que ele paga todo mês, qual é o benefício que ele tem? E a gente tem muitos, tá? O nosso tipo de serviço tem muito valor agregado. Tem muito valor. É muito fácil de vender. Todo mundo se impacta com o cavalo. Então, gente, a venda para nós, ela é muito fácil. Ela tem muitos argumentos, tá? Mito importante que eu preciso quebrar aqui e agora. O segredo de uma empresa sustentável não está na qualidade de serviço. Não é isso que vai determinar a sustentabilidade do centro de vocês. Então, eu posso ter o melhor serviço. Nossa, eu sou formada em físio, eu sou psicomotricista, já fiz a formação do EAGALA, fiz a formação do ARTE, eu já fui para a França fazer pós-graduação, eu tenho mestrado, eu posso descrever meu currículo inteiro, e eu tenho clareza que quando eu estou na pista, eu faço um baita atendimento. Mas se eu não cobro direito por isso, meu centro não vai se manter sustentável. Quantas empresas, quantos negócios fecham tendo um bom serviço? Muitos. Porque focam no serviço. Mas se eu não tenho cliente para comprar, você não tem para quem entregar essa qualidade toda de serviço. Ah, então vou focar em vendas? Tem que focar em vender. Vende. Mas também já vi pessoas que vendem muito, mas o preço está errado. E aí o que acontece? Lota a agenda, trabalha que nem um camelo e não ganha dinheiro, porque o preço está errado. Então, o segredo não está na qualidade. Serviço ótimo, olha lá. Se eu tiver um ótimo serviço e tiver um preço muito baixo, eu vou ter a agenda lotada e não vou ter lucro. Se eu tenho um ótimo serviço e um preço baixo, eu vou ter uma agenda lotada e não vou ter lucro. Agora, se eu tenho um serviço ótimo e também coloco o preço lá em cima, porque eu acho que eu estou valendo muito, porque eu fiz todas as formações, nossa, eu sou excelente, o meu público não compra. Eu tenho que ter clareza do meu público, de qual é aquele público, quanto mais ou menos ele ganha. Se for um preço muito alto, eu tenho uma agenda vazia, com 1 ou 2 clientes que vão pagar muito caro por isso, mas meu faturamento continua baixo, porque eu vou ter poucas pessoas. Então, não adianta cobrar muito baixo nem muito alto. Você tem que entender quem é o teu cliente, quanto eles ganham. Vocês têm clareza disso? Quando vocês têm o cliente de vocês, sabe aquelas pesquisas que a gente responde? Você tem... Para o cliente, a gente tem. Vocês são clientes de várias coisas, né? De vários serviços. E vocês fazem a pesquisa de mercado. Você tem nível superior? Você tem pós-graduação? Você tem carro? A sua moradia é própria, você vive de aluguel? Essas pesquisas é para entender o perfil de vocês, como cliente. Essas perguntas não são à toa. Então, se eu tenho um cliente que não tem casa própria, que não tem carro, que não tem convênio médico, que tem 5 filhos, e a renda familiar é R$3.000, ele não vai comprar ecoterapia. Não vai. Por isso, ter clareza da pessoa para quem você quer vender e já imaginar ela, como seria ela. Para você também colocar isso na precificação, porque ela não pode ser nem muito baixa e nem muito alta. Então, o investimento de vocês, quando eu falo para vocês que a mágica não está na qualidade do serviço, às vezes a gente tem um serviço tão top, tão bom, a gente desenha 1000 coisas, a gente fica criando técnicas, estratégias. Não, eu vou fazer desenho, eu vou comprar brinquedo, eu vou não sei o quê, eu vou não sei o que lá, mas vocês esquecem de vender. Vocês esquecem de pensar se o preço está certo. E aí vocês gastam tempo na técnica. Mas não tem nem cliente para comprar. E se tem, o preço está baixo, não vai te dar lucro. Por isso que eu falo, o gestor tem que entender aonde ele vai investir o tempo dele. Ficar fazendo curso, e olha que eu vendo curso, hein, gente? Tô aqui falando para vocês, eu vendo curso de formação. A Júlia tá aí, ela, né? Sabe, a gente abre e vende curso. Que curso que vocês vão fazer? De técnica? Mais uma? Mais uma? Então, se vocês querem fazer mais técnica, vocês querem ficar na pista. Vocês querem ficar na pista, vocês querem ser funcionário da empresa de vocês. Que tipo de curso vocês têm que procurar? Que tipo de conteúdo vocês precisam aprender? Que tipo de habilidades vocês precisam desenvolver?